mais um episódio do programa Eu Tu Elas, aqui na Casa Liz. E hoje eu convidei uma mulher linda, que é fono e mãe de duas princesas, que é a Bárbara Júnior, pra gente falar um pouquinho sobre mãe ajudando mãe. Gente, a Bárbara cuida dos piquititos da Juju, que fazia aqui o programa comigo, então vocês já devem ter visto falar dela lá no Insta da Ju. Obrigada, querida, Obrigada a você pelo convite. Estar aqui para compartilhar conosco um pouco da sua sabedoria, da sua experiência como mãe e como fono. Né? Obrigada. Obrigada a você pelo convite, é um prazer. Gente, a Bárbara tem a Lulu, que é a filha mais velha, e a Sossô. A Lulu, quando ela era pequenininha, ela teve um problema de saúde, que a Bárbara vai contar um pouquinho pra gente. E aí Deus colocou a Bárbara em casa, não foi isso? Colocou a Bárbara em casa pra ficar em tempo integral sendo mãe. E agora, há pouco tempo, o Senhor mudou um pouquinho essa dinâmica e além de ser só mãe da Lulu e da Sossô, a Bárbara também tá ensinando outras mães e ajudando as crianças no desenvolvimento. Conta um pouquinho, querida. Eu tava assim, achando muito interessante seu trabalho, que eu acredito muito nesse compartilhar de experiências. E muitas mães não sabem, às vezes, o que fazer, principalmente no que a gente tem vivido, né, Bárbara, na pandemia. Exato. Então, eu vou contar um pouquinho, né, de como que eu cheguei até aqui. A Luísa, quando tinha 1 ano e 9 meses, ela já estava na escolinha, né? Eu já tinha voltado a trabalhar e resolvi colocar ela na escola, porque a gente sabe da importância, né, desse estímulo. E aí ela teve uma pneumonia muito séria, né? Que ela precisou de ficar internada, foi pro CTI. E eu conversei com o Alexandre, meu marido, e falei, linda, olha, não quero voltar ela pra escola e eu acho que eu vou ter que parar de trabalhar pra ficar com ela. Porque eu também não via muito sentido eu trabalhar e minha filha ficava em casa sem estímulo. Porque tinha uma clínica, né, Bárbara? Eu tinha uma clínica e na época minha sócia, né, deixei a clínica com ela assumiu. Eu fiquei na sociedade, mas, né, sem receber, enfim. E aí o Alexandre, graças a Deus, tinha condição, né, eu pude parar de trabalhar. E aí fiquei em casa com a Luísa. E nessa época eu já estava grávida da Sofia. Então a gente estava em abril, né, de 2017, que eu te falei, né? 2014. E aí a Sofia nasceu no final do ano. E aí eu só fui voltar com a Luísa pra escola no ano seguinte, né? Então, só que com a Sofia pequena, eu também não voltei a trabalhar. E aí, a partir daí, eu fiquei em casa com as meninas, né? E aí, pude acompanhar elas de perto, né? Todo o desenvolvimento de fala, de linguagem. Eu sempre, né? O fato de eu ter sido fonoaudióloga antes de ser mãe me proporcionou saber, né? O que eu tinha que fazer, os estímulos que eu tinha que dar. Tem coisas que a gente é mãe que a gente sabe mesmo. Mas muito do que eu fazia, né? Era porque eu tinha estudado, eu tinha esse conhecimento. E um privilégio, né, Bárbara? O Senhor ter permitido que você te colocar dentro de casa para cuidar das suas filhas, das suas heranças. E a gente assim, né, no dia que eu parei de trabalhar, eu me senti assim, poxa, eu vou parar de trabalhar. Tudo bem, foi uma opção que eu fiz. Mas um pouquinho pra frente eu falava, todas minhas amigas trabalhando, todo mundo na fonoaudiologia, eu aqui, né, acabei saindo um pouco da profissão. Uma sensação, às vezes, de estar estagnada. De estar parada, né, e aí nunca imaginei que eu fosse voltar pra fonoaudiologia. E aí tem algum momento, né, quando a minha filha mais velha, né, a Luísa, ela alfabetizou no Santo Agostinho, foi um processo muito natural, assim, sabe? Ela teve muita facilidade de alfabetizar e eu fiquei observando aquilo, falava, gente, né, por que as outras mães estão às vezes reclamando, estão tendo dificuldade? E eu vi aquele processo todo acontecendo com a Luísa, assim, ela é uma criança, você conhece, né, Cris? Ela é super comunicativa, ela tem um vocabulário, né, excelente, ela conversa qualquer assunto. E aí eu comecei a me questionar, assim, né, se eu daria conta de acompanhar outras crianças também, né, porque algumas mães não têm o conhecimento, né, que eu tinha. E eu parti para então, voltei, né, para fonoaudiologia e já com essa bagagem, né, de mãe e da fonoaudiologia e pude aí, né, começar a ver o que eu poderia mostrar para as outras mães, né, como que elas poderiam também fazer isso que eu faço. Eu achei super interessante você falando, porque eu tava te contando um pouquinho que eu sempre fui uma mamãe de sentar no chão, de brincar com o menino, e o tempo vai passando. Essa semana a gente tava brincando lá em casa de odedanha, e os meus meninos já são adolescentes, e o tanto que é importante para a criança esse processo pro desenvolvimento. Sim.
a criança ela adquire, né, a linguagem através da interação. Então, por exemplo, né, se não tiver uma pessoa que assente com ela, que converse com ela, que fale para ela também não vai ter como, né, prestar atenção no movimento da boca, escutar, né, e aí a partir daí ela começar a construir a linguagem dela. Tanto que hoje, né, nessa pandemia, eu acabei de falar, né, assim, vão existir muitos casos de crianças com atraso na fala. Por quê? Porque não estão interagindo, não estão socializando, não estão inclusive nem enxergando, porque as pessoas estão todas de máscara, né? É verdade. Então, se não tiver alguém em casa para sentar com a criança, para estimular, para olhar nos olhos dela, né, e brincar ali com aquele brinquedinho, fazer o barulhinho, olha o carrinho, brrr, né? Você já começa a estimular movimento de boca, de língua. Gente, isso lá na frente é muito importante. Então você faz o faz de conta, né? A criança começa a fazer aquele jogo do simbólico e ela entende que, né, opa, isso aqui eu posso inventar. Então já é uma construção de linguagem também. É, né? O que eu acho que tem acontecido muito, que eu vejo, é que as mães, os pais estão tão cansados, às vezes mesmo em home office, cansados daquela rotina, cansados da situação. Quem sai de casa para trabalhar chega cansado, que não estão tendo essa disposição que é necessária. Exato, sim. Então é o que eu falo, Cris, às vezes a mãe tá ali fazendo um monte de coisa pra criança, achando que tá, né, mas na verdade ela não sabe se ela realmente está sendo efetiva. E aí quando você mostra pra ela, outro dia, a consultoria que eu te falei, né, com a mãe lá de São Paulo, eu falei com ela, falei assim, olha, você já tem o jogo do Lince? Ela falou assim, tem, já joguei um tanto de vezes. Eu falei assim, mas olha, você vai jogar pensando nesse aspecto, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Aí ela já me deu retorno, ela falou assim, olha, eu joguei o Lince com ela, mas a minha percepção era outra. E eu acho que a sensação que ela teve, que ela me falou assim, olha, agora eu sei realmente o que eu tô fazendo. Então, mostrar para as mães que às vezes 15, 20 minutos por dia, né, que você conseguir sentar e fazer uma coisa que realmente vai ser eficaz, é muito bom, né? E ser mãe dá trabalho, né, Bárbara? Ser mãe dá trabalho. A gente precisa organizar o nosso tempo, administrar o nosso tempo para fazer isso. E eu creio que mesmo o tempo passando, mãe é mãe, a gente vai precisar de fazer isso uma vida, sentar para escutar os filhos, sentar fase, né? Cada fase é uma demanda. Então, por exemplo, quando a criança é muito pequena, ela precisa disso para construir a linguagem, né? Para criar essas relações sociais. No seu caso, né, que estava me contando com o Natan, já é uma outra demanda, né? Então, assim, ele está numa outra idade. Mas, mesmo assim, se ele tem esse canal aberto, né, da comunicação com você, olha como que é importante, né, de criar esse isso laço. É uma construção. É uma construção. Não adianta você achar que você vai ter um canal aberto de comunicação com seu filho se você não fez... Exatamente. Se você não passou pelo processo de construção. Porque tem muita mãe que fala assim, meu filho não me ouve, ele não me conta nada. Sim, é difícil a gente saber o motivo, mas com certeza. E eu falo que eu sou a defensora do livro, né, da leitura. Todo mundo que me conhece, né, eu trabalho assim, eu acredito no que o livro ele traz para a criança, né? Além de você trabalhar vocabulário, né, porque são palavras novas, a criança percebe que se a gente não fala do mesmo jeito que a gente escreve, né, a norma culta ela é diferente dessa fala coloquial. Então ela vai criando essas construções. Além disso, você passar aquelas páginas, ela vai entendendo que existe um começo, um meio, um fim, né? Coisa que você não tem quando você tá naquele joguinho de telefone, vai passando. Como é que você passa a página de livro, né? Fica tudo meio que igual. Mas quando você tá folheando o livro, assim, né? Eu amo o livro de papel, eu sempre amei. Eu também. Lá em casa eu sempre comprei muitos livros. Hoje em dia eu até morro de raiva que o Jean me fez começar a ler no celular e a gente acaba acostumando. Sim. Mas eu também sou super a favor do livro. Não, e assim, eu falo, né? A gente cria memória afetiva, né? Eu tenho essas memórias de quando eu era criança. Meu avô tinha o costume de contar muita história pra gente. Meu pai é professor universitário, sempre leu. E lá em casa, assim, eu tenho isso, né? Eu realmente, assim, as meninas falam comigo, mãe, você vai estudar de novo? Você já tá vendo mais uma aula? Mas hoje em dia eu estudo o que eu gosto, né? É diferente, né? De estudar quando a gente é pequeno, que às vezes tem coisas que a gente estuda e não quer. Mas eu falo, assim, que você criar essa memória desde criança, lá na frente, quando a criança tiver essa demanda, né? Porque ela vai ter que ler, ela vai precisar estudar. Ela, pelo menos, ela remete àquela fase, nossa, mas né, isso aqui pode ser uma coisa prazerosa também. E assim, eu vejo, né, a Luísa esses dias, a gente foi numa papelaria, né, porque eu preciso criar a situação. Eu te falei no Instagram. Falar assim, e simplesmente, né, achar que vou entregar um livro e ela vai querer sair lendo, não. Tem que mas você leva a criança, aí, você lembra da FENAC que tinha aqui no Lembro. A gente sentava no chão e as meninas pegavam todos os livros e são coloridos, né, são atrativos. E aí ela escolheu, ela fez uma pilha de livros, assim, morri de rir.
Aí eu falei, não, filha, separa aí uns, né? E ela comprou. Ela começou a ler o livro, ela leu o livro em 2 dias, Cris. O livro sem figura. Tipo, eu amo. Então, assim, uma criança de 9 anos, né? Assim, ela criou o hábito. Ela criou o hábito, assim, e ela realmente ela gosta, né? Mas assim, foi de uma hora pra outra? Não. Né? Foi uma coisa que foi construída. Lá em casa a gente tem o hábito mesmo de ler. Eu sempre leio para as meninas, o Alexandre lê. E elas gostam. Às vezes ela fala, mãe, e a historinha? Às vezes eu tô com pressa pra colocar pra dormir, tem alguma coisa pra fazer. Ah, não, hoje não tem historinha. Sem falar na imaginação, que você trabalha a questão toda da imaginação, que é tão necessária para as crianças também. Você lembra a história, por exemplo, dos 3 porquinhos, né? Quando você começa a falar, ai, o lobo bateu. A criança, ela parece que sente, né? Assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? E aí você começa a dar até essa capacidade de imaginar o que vai vir por aí, né? O que vai acontecer agora? E aí com o livro você consegue trabalhar tudo isso. A sensação, ela passa a ser real, assim, né? Assim, nossa, agora o lobo chegou. Corre, porquinho! Aí as crianças já conseguem imaginar, e agora, para onde que eles vão? E aí você pode trabalhar uma outra coisa que eu adoro, né? Incentivar. Ah, vamos mudar o final dessa história? Aí a criança precisa trabalhar o quê? A flexibilidade cognitiva delas. Nossa, mudar o final da história, né? Uma coisa que você já conhece é difícil, né? E aí você vai trabalhando essas coisas desde pequena. E aí eu até falei outro dia, eu tava falando com alguma mãe, eu já esqueci até com quem, mas pensa pra essa pandemia, como que a gente teve que se adaptar, né? Quem foi mais flexível deu conta muito mais de passar pela pandemia. A pessoa muito rígida, né? Aquela assim, que não sai da rotina, que não posso, falei, não posso mudar, não sei o quê. Essa pessoa teve muito mais dificuldade, né? De se adaptar. Então assim, isso tudo você pode permitir a criança desde quando ela é pequena. Né, controle inibitório, que às vezes uma dificuldade do TDAH, você estava me falando aqui, né? Então, por exemplo, o que é o controle inibitório, né? Que é uma função executiva. Você faz o negócio, já viu, já foi. Sabe aquela coisa? Ah, falei sem pensar. É uma impulsividade. Uma impulsividade, exatamente, assim, sabe? Igual, por exemplo, a criança pegou do coleguinha, né? Não conseguiu segurar aquela vontade de esperar a vez dele, já foi lá logo pegando, ou então não conseguiu através da linguagem dele, né? Falar, ó, agora é minha vez e tudo. Então você trabalha esses comportamentos desde pequeno, você consegue estimular isso desde pequeno, né? Então quando eu falo com os pais, com as mães, eu falo, gente, o potencial é tão grande que nós temos de ensinar para os nossos filhos, igual eu falei, não é alfabetizar a escola, né? Assim, as mães vão enlouquecer se elas ficarem tentando alfabetizar, porque é um processo muito, né? As professoras têm experiência, elas já estudaram anos para aquilo, mas o nosso papel de pai é dar habilidades que as crianças vão precisar para chegar naquele processo, entendeu? E passar por isso com mais tranquilidade. Isso é lindo demais, né? Gente. E a Bárbara, então, o Senhor permitiu que ela fosse uma mãe ajudando outras mães atrás desse trabalho lindo, essa vocação que o Senhor deu para ela. E o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é o seguinte: gaste tempo com o seu filho. Exatamente. Não é fácil, né, Bárbara? Não é fácil, é cansativo, tem hora que a gente tá exausta, brincar não é para qualquer um. Às vezes a gente tá, né, sentar no chão, ficar ouvindo, contar história, mas vale a pena. Vale a pena, é o melhor investimento que a gente pode fazer é nos nossos filhos. É verdade. Certeza. Obrigada, querida. Obrigada a você. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a Casa Liz por esse espaço lindo, a Açaí Fresh, nosso parceiro, agradecer a Ágora por esse look, a Bem-vinda por esses acessórios, que eu tô sempre aí, ó, cheia dos acessórios, Bem-vinda, e a 8 Filmes, e a você que tá aí do outro lado nos assistindo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigada.